Quantos têm sido abençoados nesse ministério, querido? Nós temos ficado muito felizes, né? Todo evento que a gente faz, todo culto, cada ministração aqui, irmãos, nunca é igual, né? Deus sempre está movendo, Deus sempre está falando, Deus sempre está fazendo, né? E como é gostoso viver nesse ambiente de glória, né? Onde Jesus está sendo honrado, onde a palavra de Deus flui desse altar. Então vamos ler juntos. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: como ser dirigido pelo Espírito Santo. Quantos aqui querem ser dirigidos pelo Espírito Santo? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser guiado, ser governado, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos juntos ver na palavra o que Paulo diz em Romanos 8, 14 a 17. Olha que lindo trecho. Esse aqui é o capítulo que eu mais gosto da Bíblia. Vocês vão ver eu pregar muitas vezes. Trechos de Romanos 8. É o famoso capítulo da vida no Espírito. A vida sobrenatural, a vida vitoriosa. A verdadeira vida que Deus sonhou e planejou para cada um de nós. A vida no Espírito. Fala comigo, vida no Espírito. Também alguns autores, né, como por exemplo Andrew Murray, um pastor, um missionário sul-africano, escreveu mais de 250 livros. Ele chama também de vida interior, do homem interior, né, como diz Paulo. E ele tem um livro inteiro chamado A Vida Interior. Também queria indicar um outro livro para vocês, além desse livro do pastor Andrew Murray. Um outro livro maravilhoso chama A Vida Cristã Normal. A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee. São livros assim maravilhosos que te fazem compreender isso que nós vamos ensinar aqui, sobre a vida no Espírito. Como ser dirigido pelo Espírito Santo. Também tem um livro muito bom do Kenneth Hagin, chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito. É o título da nossa ministração. E é maravilhoso também, ele fala só sobre esse assunto, um livretinho bem curtinho, bem lindo, da editora Graça, a editora lá do R.R. Soares, né, da Igreja da Graça. É maravilhoso, é precioso. Mas vamos lá, o que mais importa não é o que livros dizem, mas sim o que o livro, a Bíblia Sagrada, nos ensina. Amém? Nós temos o livro dos livros. Qual é esse livro? A Bíblia Sagrada. Nós vamos honrá-la sempre. Coloque-se de pé em honra à palavra de Deus. Romanos 8, 14, leia comigo aí o texto sagrado. Se não trouxe a Bíblia, nós estamos projetando aqui no fundo. O texto sagrado, Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito, você pode ver que está com E maiúsculo, Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que coisa linda. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Então, qual é a maior marca de um filho de Deus? Ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse é o nosso tema hoje, como ser dirigido pelo Espírito. Aí vem o versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor ou medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha que coisa linda. Abba é uma expressão aramaica, não é nem hebraica, é aramaica, que os judeus que voltaram do cativeiro da Babilônia trouxeram e inseriram no seu linguajar. Até hoje, quando a gente vai lá em Israel, você vê os pequenininhos ao redor dos seus pais, né? O Rio também teve essa oportunidade. Quando eles pegam ali nas vestimentas dos papais, eles falam, Abba, Abba, Abba. Significa papai, paizinho, papito, em espanhol, né? É um gesto carinhoso de chamar os pais. E assim também, queridos, nós temos um espírito maravilhoso dentro de nós, que clama no nosso interior, Abba, Pai. Fala comigo, Abba, Pai. Nós temos um paizinho maravilhoso, precioso, íntimo, pessoal, maravilhoso. 16, o próprio Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo de que com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. Quantos querem ver a glória de Deus aí na sua vida? Irmão, pode se assentar, não tem como você ver a glória de Deus na sua vida, a não ser que você seja governado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é vida. Ser dirigido por Ele, ou seja, pelo Espírito Santo, é se conectar com a vida de Deus. Quem anda na direção do Espírito Santo não erra. Vive uma vida abundante, aquela vida de João 10:10, né, que Jesus nos prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, né? Abundância, uma vida plena, uma vida de qualidade, uma vida vivida no máximo do seu potencial. E nós, um dos domingos aqui que eu ministrei, né, sobre corpo, alma e espírito, eu só vou dar uma recapitulada aqui, nós falamos sobre como perceber as direções do Espírito. E aí falei sobre 4 maneiras de você perceber a direção do Espírito Santo. Amém? Vou só relembrá-los. Primeiro, nós aprendemos que o Espírito fala conosco através da intuição. Fala comigo, intuição. Mas pastor, o que é a intuição? A intuição é a voz de Deus que fala conosco e nos dá uma percepção, um discernimento espiritual sobre alguém ou sobre determinada situação. Geralmente, para nos proteger, para nos preservar de situações vergonhosas, situações perigosas, situações a nível de proteção para você e para mim. Fala comigo, intuição. Geralmente, né, tem uma frase aí de senso comum que diz que as mulheres têm intuição, né, dobrada. E realmente, né, as mulheres, por terem essa parte sensitiva, emocional, parecem ter uma intuição talvez mais aguçada que os homens. Mas a intuição é um órgão do espírito humano que Deus nos deu para termos comunicação com Ele, e através da intuição, desse órgão, dessa característica, desse atributo do espírito humano, nós conseguimos ouvir a voz de Deus a fim de nos proteger de alguma situação. Vou dar exemplos para você compreender. Por exemplo, às vezes você vai comprar um carro e você sente lá no teu espírito uma voz dizendo, não compre esse carro. E aí você não escuta a voz, né? Ah, isso é coisa da minha cabeça, tal, pá. Ele vai lá e compra o carro. Aí aquele carro começa só a dar bug, só problema. Aí você se lembra que Deus te avisou para não comprar aquele carro. Sim ou não? Quer dizer, se você tivesse ouvido aquela voz protetora, preservadora, você não teria entrado naquela encrenca, naquela confusão. Tá bom? Uma vez aconteceu comigo, eu descendo do ônibus, eu ouvi uma voz, não desça agora, volte e sente. Aí eu ouvi aquela voz, peguei e sentei. O que aconteceu, querido? Quando eu sentei, a pessoa que estava atrás de mim desceu do ônibus e foi assaltada. E era para ter sido eu ou ele, né? Então, o Espírito Santo faz isso, ele fala conosco através da intuição. Fala comigo, intuição. Segunda maneira de Deus, nós percebemos a direção do Espírito é através do testemunho interior. Está aqui, nós lemos Romanos 8,16. Aqui o texto sagrado diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode ver que o primeiro Espírito está com E maiúsculo. Pode botar lá. Romanos 8,16. Você vai ver que o primeiro Espírito, que é o Espírito de Deus, está com E maiúsculo. Testifica com o nosso espírito, já com E minúsculo. Ou seja, o espírito humano, de que nós somos filhos de Deus. Então, será que é possível um crente ter a certeza da sua salvação? Sim ou não, gente? Sim, a Bíblia está dizendo, através desse texto, que nós podemos ter um testemunho interior
de que nós somos filhos de Deus, de que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, que nós estamos trilhando o caminho da fé, rumo à salvação. É possível, não é presunção, não é orgulho, não é soberba, é palavra de Deus. Eu e você podemos ter essa convicção, esse testemunho interior de que nós somos filhos de Deus, de que nós estamos indo para o céu. Amém? Outra maneira de você saber se você está indo para o céu ou não é enfrentar um demônio. Se o demônio te obedecer, é porque você é filho de Deus e o teu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz em Lucas 10:19, eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sob todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. O inimigo não vai poder te tocar. Aí logo em seguida, no versículo 20, ele diz, mas alegrai-vos antes, não porque os demônios, os espíritos se submetem a vocês, mas sim porque o vosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Amém? Então, pelo próprio contexto, nós observamos que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, automaticamente são filhos de Deus e têm autoridade de expulsar o quê? Demônios. Nós vemos um episódio na Bíblia dos filhos de Cefa, né? Seva, se eu não me engano, que era um dos principais da sinagoga, que tentaram, eram filhos do sacerdote, né? Do sinédrio judaico, mas eles não tinham compromisso com Cristo. Não conheciam, só tinham ouvido falar do tal de Cristo e do tal Paulo a quem Cristo pregava. E uma vez eles tentaram expulsar o demônio de um cara, falando, olha, em nome do Cristo a quem Paulo prega, sai no nome de Jesus. E o que aconteceu? Os demônios rasgaram as vestes desses rapazes, ficaram nus, envergonhados e não saíram dos corpos que ali estavam. Por quê? Porque Cristo eles sabiam quem era. Paulo também. Mas vocês, quem são vocês? Então nós vemos aqui claramente, irmãos, que é importante nós termos o testemunho interior. Fala comigo, testemunho interior. Então, Deus vai falar ao nosso espírito coisas que Ele quiser falar. A Bíblia diz lá em Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Fala comigo, o espírito do homem, o meu espírito humano, é a lâmpada do Senhor. Quem quer ser iluminado aí? Dá um glória a Deus. Fala, glória a Deus. Então, se você quer ser uma pessoa iluminada, seja guiado e governado pelo quê? Pelo Espírito do Senhor, ministrando a vida de Deus ao teu espírito humano. Terceira percepção da direção de Deus, que nós já ensinamos, só estou repetindo, é a paz do Espírito. Abra comigo, essa é importante, Colossenses 3,15. Aninha, Colossenses 3,15. Que é tremendo, 3,15, tá? Colossenses 3,15, olha o que diz o texto sagrado. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém? Tem um outro texto que fala assim, seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Uma outra versão. Ou seja, a paz de Deus, se você tem paz em algo, e paz significa não apenas ausência de guerra, ausência de conflito, mas no contexto bíblico significa um relacionamento harmonioso com Deus e com os seres humanos. É isso que significa paz na Bíblia. Se você tem paz lá dentro do teu espírito, vá e faz, meu irmão. Amém? Agora, se você não tem paz, você vai fazer? Sim ou não? Agora, claro, tem que tomar um cuidado, tá, gente? Tem muita gente que confunde a ausência de paz com medo. Tem que tomar esse cuidado. Às vezes o medo está assolando teu coração, você acha que é ausência de paz. Não. Toma cuidado, tenha discernimento. Se é um medo você precisa superar, você precisa enfrentar. Tudo envolve praticamente medo, sim ou não, irmãos?
Você vai fazer uma carteira de motorista, vem medo na hora do exame. Você vai fazer um vestibular, você fica ansioso, agoniado, porque tem aquela prova para fazer. Tem determinados medos que são naturais e normais, mas tem medos que são crônicos, são exacerbados, exagerados. Não devem ser retroalimentados dentro de você, mas precisam ser enfrentados em nome de Jesus. Amém? Fala comigo, coragem não é ausência de medo, mas é superar, triunfar sobre os medos. Amém? O medo é uma coisa humana. A coragem é você subjugar os seus medos. É você triunfar sobre eles, é você superar os seus medos. E geralmente medo exagerado, que não é natural e normal, geralmente é um engano e uma mentira de quem, irmãos? Do capeta, do inimigo. Quem é que não quer que você tenha sucesso, que você prospere, que você conquiste, que você saia de um lugar inferior para um lugar superior? O diabo. Então ele tenta o tempo todo nos envolver com medos. Mas a paz de espírito, né? É árbitro nos vossos corações. A gente precisa fazer uma distinção entre a paz do espírito, que é aquela quietude, aquela convicção interior de que Deus ministra ao meu espírito uma paz que excede todo entendimento. E a quarta maneira de percebermos a direção do Espírito Santo é a consciência do Espírito. Fala comigo, consciência do Espírito. Vai um pouquinho para frente, Romanos 9, 1. Olha que lindo aqui o que Paulo fala. Romanos 9, 1. O texto sagrado diz: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Olha que coisa ali, nós temos aprendido isso na célula de segunda-feira, né, que a gente ministra lá. Estamos estudando o livro de Romanos inteiro juntos. Já estamos em Romanos, capítulo 7, 1, nós vamos começar semana que vem. E é tremendo isso, irmãos, você compreender que boa parte, né, na verdade, a lei moral de Deus foi escrita, colocada, embutida no nosso coração. Amém? Coloca a mãozinha assim no seu coração, fala assim: a lei de Deus, a lei moral de Deus foi embutida, colocada no meu coração. É claro que coração aqui a gente não está falando do órgão que bomba sangue, tá? A gente bota aqui porque geralmente quando fala de coração, a gente pensa aqui, né? Ai, coraçãozinho e tal. Mas na verdade quando a Bíblia fala coração, ela está falando do homem interior, da nossa alma e o nosso espírito. A nossa parte invisível, imaterial, mente, né? Os gregos acreditavam que a alma, psique, era a mente, era o intelecto, era a inteligência. E já os hebreus sempre acreditaram que além da alma existe também o espírito, o ruá, o sopro divino, o sopro de Deus. Amém? E Paulo fala lá em Tessalonicenses que Deus vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala comigo, corpo, alma e espírito. Fala assim comigo: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Então a fusão da alma e do espírito, essa minha parte imaterial e invisível, na filosofia chamada de metafísica, né, invisível, é chamado de coração. Então a lei de Deus foi colocada na minha consciência. Por isso que Paulo tem essa moral de dizer: olha, eu estou falando com vocês a verdade. Olha, eu tenho um testemunho no meu interior, na minha consciência, no Espírito Santo. Ou seja, o próprio Espírito Santo testificava na consciência dele de que aquilo que ele estava ensinando, a doutrina apostólica, era verdadeira.
Amém? Mas como é que a gente pode filtrar tudo isso que nós estamos falando? Quando percebemos as direções do Espírito, como é que nós podemos filtrar para não errar? Para realmente ter a convicção de que é Deus falando no meu interior, no meu coração. O Espírito Santo, irmão, sempre desejará falar conosco. Amém? Mas esse falar nunca vai contradizer a palavra de Deus. É importante buscar sempre confirmação das nossas, que nós vamos chamar aqui de percepções espirituais. Fala comigo, percepções espirituais. Quantos aqui já tiveram alguma experiência de ouvir a voz de Deus, de receber um direcionamento do Senhor? Levante a mão. Que de repente você fez algo, falou algo, ministrou em alguém, deu algo para alguém, né? Coisas gerais. Deus quer guiar os seus filhos. Deus quer falar conosco, irmãos. Uma vez o Asaf Borba, ele falou para nós, e eu creio nisso, né? Ele estava lá na Cataratas do Iguaçu, vendo aquela cachoeira linda caindo, aquele volume de água estrondoso. E o Espírito Santo falou para ele: olha, Asaf, dá uma olhada para essa água. A minha voz é como a voz de muitas águas. O tempo todo eu estou falando com os humanos. O problema é que nem sempre eles param para me ouvir. Amém? Fala comigo o tempo todo. Deus está falando. Muitas vezes é eu que não paro para ouvir. E é uma verdade, irmão, sim ou não? Nós estamos na nossa correria, no nosso dia a dia, preocupados, atentos com tantas coisas, mas muitas vezes não estamos em sintonia com o céu. E a voz de Deus é como se fosse uma sintonia perfeita, da mesma maneira que você tem que, quando compra uma TV nova, você tem que botar a antena e sintonizar os canais, da mesma maneira, quando você tinha aqueles rádios antigos, se lembra? Né? Cada rádio tem os seus megahertz exato, né? Aquela frequência exata. Você tinha que botar no lugar exato para sintonizar a voz daquele cantor, do radialista falando. Assim também, irmãos, o nosso coração precisa estar em sintonia com Deus. Glória a Deus. Eu não sei vocês, irmão, mas eu quero estar em sintonia com Deus. Coloca a mão no seu coração, fala assim, que o meu coração esteja em sintonia com o céu. Então é isso que nós estamos falando. Mas como é que vamos filtrar tudo isso que Deus está falando, tudo isso, todas essas percepções espirituais? Em primeiro lugar, com a palavra de Deus. Fala comigo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse o filtro de uma cafeteira. O filtro, ele segura ali o pó de café, a borra de café, para que a água passe pelo café e saia apenas o café gostoso que a gente toma. Sim ou não? Como é terrível quando a borra de café cai dentro do copo. Fica um gosto horrível, fica aquela coisa nojenta, sim ou não? A mesma coisa é a palavra de Deus, ela é o nosso filtro. Ela nos filtra, ela separa o que é bom, o que é puro, o que vem do coração de Deus e aquilo que não presta para mim e para você. Ela é a bússola do crente. Ela é o nosso guia confiável e também ao mesmo tempo simples. Você quer ouvir a voz de Deus? A maneira mais simples e fácil de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus. Submeta toda e qualquer percepção espiritual que você tiver ao julgamento objetivo, seguro da Bíblia Sagrada. Observe, é claro, toda a harmonia da Bíblia. Eu não posso pegar um texto isolado e fazer daquilo uma doutrina para a minha vida. Eu não posso me achegar na palavra de Deus também com o coração corrompido e errado. Porque a maioria das seitas e heresias que existem hoje foram retiradas de forma nefasta, terrível, corrompida, da palavra pura e santa de Deus. Sim ou não, irmãos? Então não use um texto fora do contexto, observe toda a harmonia que existe na Bíblia.
tenha uma mentalidade bíblica, uma mentalidade da palavra de Deus. Não distorça a palavra de Deus. Lá no final de Apocalipse, o texto sagrado diz que aquele que acrescentar, que seja um tio, a palavra de Deus, todas as maldições descritas nesse livro virão sobre ele. Olha que terrível, gente. As pragas do Egito, as maldições do Apocalipse, os julgamentos de Deus virão sobre aqueles que de forma corrupta, com o coração enganoso e perverso, usam a palavra de forma indevida a seu favor, de forma distorcida. Não distorça a palavra de Deus. Amém? Observe o contexto, leia trechos inteiros para que você possa compreender debaixo de oração. Ore para que o Espírito Santo te oriente através da palavra. O Espírito Santo, essas percepções espirituais, nunca podem estar em discordância com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo foi aquele que inspirou os escritores da Bíblia Sagrada. Amém? Em cerca de 1.600 anos, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, mais de 40 autores diferentes que muitos deles não foram contemporâneos uns dos outros. Escreveram esse livro harmônico, perfeito, infalível, inerrante, todo suficiente para mim e para você. Fala comigo, a Bíblia Sagrada é a minha regra de fé e de conduta. Então, o primeiro filtro dentro das percepções espirituais é a palavra fala comigo, a palavra de Deus. Ela é o filtro da sua vida. O que passar por ela, glória a Deus. O que não passar por ela, joga no lixo. Paulo fala lá em Tessalonicenses, provai tudo, examinai tudo, retém apenas aquilo que é bom. Amém? É igual quando você vai comer um peixe. Você não pode pegar o peixe todo, um peixe grande, comer tudo. Você vai engolir um monte de espinho, escamas, vísceras, a cabeça do peixe. Apesar que tem uns doidos que comem, a cabeça do peixe. Ainda chupa, assim. Tem, eu já vi cada coisa, gente. Mas assim, você tem que separar, você tem que ficar apenas com a carne do peixe. Só aquilo que é bom, tirar os espinhos, tirar a escama, tirar as vísceras, de preferência antes de assar e fritar. Arrancar a cabeça, jogar fora. Provai tudo, examinai tudo e retende aquilo que é bom. Segunda maneira de nós filtrarmos as percepções espirituais, ou seja, sermos dirigidos pelo Espírito Santo, é o aconselhamento maduro. Fala comigo, aconselhamento maduro. Será que você tem um espírito dócil? Será que você tem um espírito ensinável? Será que você procura conselhos em momentos chaves da sua vida? Aprenda, querido, que Deus confirma a sua direção através do corpo de Cristo. Eu não sou uma ilha solitária, já falei para vocês dezenas de vezes, nem você. Não existe cristianismo isolado. Cristianismo é coletivo, é o corpo de Cristo, são membros. Então Deus colocará pessoas maduras e mais experientes para nos abençoar com uma direção do céu, dentro daquilo que Deus já está falando conosco. Amém? Eu fico lembrando quantas e quantas vezes eu deixei de fazer coisas erradas porque eu procurei conselhos abençoados na minha vida. Quem já teve essa experiência? Procurar um conselheiro, alguém experiente naquela área específica que você precisava e aquela dica, aquele conselho te livrou de um embaraço na sua vida. Procure conselheiros maduros. Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 11:4. Na multidão de conselheiros há segurança. Você quer ter segurança? Busque conselho. Provérbios 15:22. Onde não há conselhos, os projetos fracassam. Olha só como a Bíblia é assertiva. Você tem um sonho, você quer empreender algo, quer fazer um projeto, um plano, um sonho.
que talvez Deus colocou no seu coração, busque com aconselhamento maduro. Isso aqui vai te tirar de muitas barcas furadas, irmãos. Muitos e muitos embaraços. Às vezes não é nem pecado, mas é um embaraço na sua vida. O que é um embaraço? É algo que vai te enrolar. Não é um pecado ético e moral, mas embaraça essa tua vida. E não era para ser. Se você tivesse buscado, além de uma percepção espiritual, um aconselhamento maduro. Fala comigo, Deus fala através do corpo de Cristo. E isso é tremendo, é maravilhoso. Ok? Terceira maneira de nós filtrarmos as percepções espirituais. A direção do Espírito Santo. Observe circunstâncias e a providência divina. Abra comigo, Salmo 37, 23. Salmo 37, 23. Olha o que diz aqui. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Olha que coisa linda, gente. Então é Deus quem vai confirmando através das circunstâncias, através da sua providência, ou seja, quando Deus fala, Ele se encarrega, Ele abre as portas, Ele vai suprir você. Quando Ele direciona, Ele vai cuidar de você, Ele proverá você. Um exemplo era Abraão, né? Abraão estava na terra de Ur, dos caldeus, dos seus parentes, da sua parentela. Deus aparece para ele e fala: Abraão de Ur, dos caldeus, sai da tua terra e da tua parentela e vá para o lugar que eu hei de te mostrar. O que aconteceu? Abraão obedeceu? Sim ou não, gente? Sim. E nessa guiança de ir de Deus, né, até a terra prometida, tudo que ele tocava era abençoado pelo Senhor. Era ou não era, gente? Até o sonho que ele tinha de ter um filho, Deus realizou. E Abraão se tornou para nós o quê? O pai da? Pai de quem? Fala bem alto, o pai de quem? Vira para o seu irmão e fala: o pai da fé. Vira para ele e diz: quando Deus fala, Ele providencia, Ele prospera. E é interessante que o seu filho, Isaac, a mesma coisa. Isaac cavava um poço, desentulhava um poço, saía água. Aí vinha às vezes outros pastores, começavam a brigar com ele, ele falava: não, beleza, pode ficar com esse poço. Eu vou abrir outro aqui, desentulhava, saía água de novo. Porque, meu irmão, quando você está na direção de Deus, tudo que você toca, tudo que você faz, Deus abençoa e prospera. Sim ou não, irmãos? Agora, quando você está fora da direção de Deus, você está por sua conta. Pode até dar certo, mas a maioria das vezes não vai dar. E nem tudo que dá certo é certo. Fala comigo, nem tudo o que dá certo é certo. Não é porque todo mundo está fazendo que eu também tenho que fazer. Não, irmãos, você tem que buscar uma direção de Deus para você. No centro da vontade de Deus, a bênção e o favor de Deus estará sobre a sua vida. Quando nos movemos em Deus, veremos a mão de Deus, o favor de Deus sobre nós. Glória a Deus. Quantos querem ver o favor de Deus sobre você? Levanta as duas mãos para o céu e fala assim: Senhor, eu quero ter a tua bênção, o teu favor, a tua direção, o teu governo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Enquanto o pastor toma uma aguinha. Quarta maneira, irmãos, de nós filtrarmos a direção de Deus para as nossas vidas é a confirmação profética. Fala comigo, confirmação
profética. Por que confirmação profética, pastor? Porque não só profecia. Você vai entender o porquê que nós colocamos de forma assertiva essa expressão. Confirmação profética. Por quê? Porque a profecia é a confirmação de algo que Deus já vem falando com você. Amém? O crente imaturo fica correndo o tempo todo atrás de profeta. Mas o crente maduro não. Quem é maduro, experimentado, sábio, ele não fica correndo atrás de profeta. Ele corre atrás de Deus e Deus fala diretamente com ele. Amém? Quando por acaso ele não está ouvindo, está teimando, não está percebendo, não compreendeu que Deus já está falando com ele, aí o próprio Deus envia um profeta para confirmar aquilo que Deus já vem falando com ele. Amém? É igual aquelas pessoas, né, que vivem para lá e para cá correndo atrás de mover dos outros. Não, irmão, o que Deus quer é que o mover de Deus esteja em você. Que você seja um avivamento em pessoa, porque onde tem Jesus, tem avivamento. Amém? Qual é a pessoa do avivamento? É Jesus. E quem tem Jesus tem um mover de Deus. Quem tem Jesus tem um avivamento. Quem tem Jesus tem direção para a sua vida. Temos que honrar os profetas? É claro. Temos que amá-los? Sim. É um dos 9 dons que a Bíblia Sagrada diz que tem. É um dos 5 ministérios que Deus oferece à igreja. Apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas. São 5 ministérios que Deus deu para a igreja. E existe um dom, além de ser um ministério, a pessoa às vezes não tem um ministério na igreja, mas tem um dom de profecia, ou seja, um profeta de ofício. Deus fala com ele. O que é um profeta de ofício, gente? É alguém que, por o tempo todo, quase todo o tempo, Deus está falando com ele. Claro que não toda hora, mas durante o dia, Deus vai dando várias percepções espirituais sobre ele, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre as pessoas. Ele vai chegando nos lugares, Deus vai mostrando as coisas, ele vai falando, vai ministrando, é uma coisa extraordinária. Nós tivemos esse final de semana. Sim ou não, irmãos? Um profeta de Deus, andava no meio da multidão, Deus ia trazendo. É um dom, gente, é um ministério, nem todos têm isso. Isso não significa que ele seja melhor do que um ou que o outro. Não, são dons diferentes, a fim de edificar a igreja. Amém, irmãos? Mas o homem e a mulher de Deus, direcionado pelo Espírito, quando ouvir um profeta, a profecia de Deus vai confirmar algo que Deus já está falando com ele. Primeiro Deus fala ao nosso espírito. Por quê? Porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Fala comigo, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Agora preste atenção, nunca faça nada simplesmente porque alguém profetizou na sua vida. Eu fui lá na irmãzinha Doquinha, e aí a irmãzinha Doquinha, como fala o Silas Malafaia, né? Ela saiu dando profetada em mim, aí eu já fui lá e fiz, pastor. Calma, não é assim. Nem toda profecia vem de Deus. Existem, irmãos, infelizmente, existem mais falsos profetas hoje do que verdadeiros profetas. Sim ou não, irmãos? Quem é mais de tempo de igreja aqui, experimentado, sabe do que eu estou falando. Isso não significa que não existam verdadeiros profetas. Amém? Graças a Deus que existem verdadeiros profetas. Mas preste atenção, não é simplesmente, eu vi uma profecia, já vou sair fazendo. Não, você tem que pedir confirmação de Deus. Deus tem que falar ao teu coração. Se você tem alguma dúvida, pergunte para os seus pastores, seu líder de célula, pessoas maduras que podem te aconselhar. Porque da mesma maneira que Deus usa pessoas para falar conosco, o diabo também envia os seus mensageiros. Sim ou não? E existem espíritos de engano, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, lembre-se, a profecia verdadeira, ela é perfeita. O espírito de profecia é o próprio Cristo. Cristo é perfeito. Mas homens e mulheres são falhos, são imperfeitos.
O Espírito Santo é perfeito, ele nunca falha, mas o ser humano é imperfeito. A verdadeira profecia trará 3 características. Fala comigo: edificação, exortação e consolação. Olha as 3 características de uma profecia de Deus. Edificação, não vai te detonar, te destruir, te jogar para baixo. Vai te edificar, vai construir um edifício para Deus. Amém? Segunda coisa, vai te exortar. Às vezes você está tomando um caminho, desviando do caminho de vida eterna, o profeta vem e te coloca de novo no prumo de Deus, num alinhamento com o céu. Exortação. E a terceira característica é um consolo de Deus. Num determinado momento doloroso, angustiante, de aflição que você está vivendo, o profeta vem como um bálsamo de Gileade sobre a tua vida, consolando o teu coração em meio à perda de alguém, alguma situação angustiante que você está vivendo. Deus faz coisas tremendas através dos profetas. Amém? Glória a Deus. Fala comigo: edificação, exortação e consolação. Lá em 1 Coríntios 14, 29 a 33, a Bíblia diz que as profecias devem ser julgadas. Ou seja, a pessoa vai vir falar algo para você, no teu interior, quando é de Deus, Deus já vai dar um testemunho interior. Você vai sentir, você vai perceber, porque Deus já vem falando com você aquilo, e você vai compreender que realmente, sem dúvida nenhuma, aquilo veio do céu para você. Agora, quando você percebe que é uma coisa esquisita, estranha, você tem que julgar a profecia. Se é uma coisa que Deus não vem falando com você, coloca no que eu chamo da estante profética. Fala comigo: estante profética. O que é isso, pastor? Se é uma coisa principalmente relacionada ao futuro, que Deus falou, coloca na estante profética. Se for de Deus, você vai continuar a tua vida normalmente, e aquilo que Deus falou vai se realizar na sua vida. Sim ou não? Sim. Se Deus falou, Ele é perfeito, Ele é exato, Ele não erra, a palavra profética não vai cair por terra. Ela vai se realizar na sua vida. E aí você vai lembrar da estantezinha, vai perceber que aquilo que você colocou lá em stand-by, esperando, Deus realizou na sua vida. Amém? Se não se realizar, foi besterol, veio da alma do homem, talvez um espírito de engano, tentou me tirar do prumo de Deus, ficou lá na estante, não afetou em nada a tua vida. Porque você foi maduro, inteligente, julgou ali a profecia, esperou o tempo de Deus confirmar se era de Deus ou não, e percebeu que era da alma do homem, ou às vezes até um mensageiro do cão do inferno. Amém? Fala comigo: a verdadeira profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. E por último, irmãos, para nós terminarmos, a quinta maneira de filtrarmos, percebermos as percepções espirituais da direção de Deus na nossa vida, é através da confirmação por meios extraordinários. Amém? Fala comigo: meios extraordinários. Primeiro, por meio de sonhos, por exemplo. Deus pode falar com o ser humano através de sonhos? Sim ou não? Agora tome bastante cuidado, tá, irmãos? A maioria dos sonhos não vem de Deus. A maioria dos sonhos ou é fruto da tua imaginação, é a coisa da tua cabeça, ou às vezes é os medos que você retroalimentou ao longo do dia, ou às vezes é as tentações que você enfrentou e trouxe para o seu sono. Tem uma série de coisas que pode gerar sonhos confusos na sua mente. Nem todo sonho vem de Deus. Amém? Mas existe na Bíblia exemplos de pessoas que ouviram Deus ou receberam percepções espirituais através de sonhos? Sim ou não? Sim. Vou citar alguns aqui. Por exemplo, José do Egito. O que ele sonhou se concretizou 13 anos depois na sua vida. Outro, Daniel.
os sonhos de Daniel se concretizaram, a maioria deles na sua época, alguns depois, outros ainda nem se realizaram, mas são sonhos que Deus deu ao coração de Daniel, o profeta Daniel. José, né, o pai de Jesus, o pai de criação de Jesus, foi enviado para o Egito, porque teve um sonho, ouviu uma voz no sonho que ele tinha que sair, porque eles iam matar as crianças ali, a pedido de Herodes, o tetrarca. Sim ou não? Sim. Paulo também sonhou, né? E vários homens e mulheres de Deus na Bíblia foram direcionados por Deus através de sonhos. Então, Deus pode sim nos dar percepções através de sonhos espirituais. Sempre lembrando que nem todo sonho é espiritual. Amém? A maioria deles é ou não é? Fala assim comigo. A maioria não, tá, gente? Então o sonho tem que ter um sentido, tem que fazer sentido para você. Geralmente também já vai testificar o que Deus já vem falando com a sua vida. E se for meio difuso, meio confuso, deixa na estantezinha lá profética. Se for de Deus, vai acontecer. Sim ou não, irmãos? Sim, tá? Eu mesmo não dou muito crédito para sonho, tá? Comigo mesmo nunca aconteceu. E às vezes que as pessoas às vezes chegaram comigo com sonhos assim, eu não me lembro de ter ouvido e visto um sonho que realmente era de Deus, espiritual e profético. Mas Deus usa sonhos sim. Já vi vários relatos em vários livros, em várias experiências de irmãos e situações. Sim. Ah não, me lembro de um só que aconteceu comigo. Deus me mostrou no sonho que eu precisava orar por um rapaz. Agora eu lembrei, olha só como é bom andar com o Espírito Santo. Amém, gente? Fala comigo, não há nada melhor do que andar com o Espírito Santo. Agora, na hora que eu falando com vocês, eu lembrei agora de uma vez, eu tive um sonho, eu estava cuidando de um rapaz, discipulando ele, e aí no sonho Deus me mostrou ungindo as tatuagens daquele rapaz. E eu fiz isso, porque fez sentido para mim, chamei aquela pessoa, compartilhei com ele também percebeu que aquilo vinha de Deus, e eu peguei o olhinho ungido e consagrei aquelas tatuagens. Tinha várias tatuagens, a maioria delas endemoniadas, inclusive até de falsos deuses. Eu não sabia, né? Mas Deus me mostrou no sonho, eu ungindo aquele rapaz. E eu fiz isso. Fez sentido para mim, fez sentido para ele, veio de Deus. Amém? Então Deus pode usar sonhos sim, acabei de me lembrar de um episódio que aconteceu, tá? Mas já ouvi um monte de besterol de sonho, a maioria deles não fazia sentido, não tinha nada a ver, e então toma bastante cuidado com isso aí também, tá? Mas é um dos meios extraordinários. Segundo, que eu venho falando para vocês, é a voz audível de Deus. Preste atenção, segundo meio extraordinário de ouvir a Deus, né, ter percepções espirituais, é a voz audível de Deus. Mas preste atenção, irmão, não peça para ouvir alguma coisa. Às vezes esse anseio, essa obsessão, pode abrir brechas a espíritos enganosos. Então assim, fica na tua, tenha comunhão com Deus, ore, adore, busque a Deus, leia a Bíblia, seja crente. A hora que Deus quiser falar, Ele vai falar com quem? Com você. Amém? Você não precisa ficar, ai Deus, não. Você não precisa ficar obsessivo, ansiando, agoniado, ansioso, querendo o tempo todo ouvir a voz de Deus. Calma. Busque a Deus, porque buscando a Deus, Ele vai dar direção de diversas formas que nós estamos vendo aqui na nossa vida. Abra comigo para fecharmos 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo 4, 1. Quantos estão recebendo de Deus aí? Fala comigo, glória a Deus. Fala comigo, eu vou ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então lembre-se, Deus falará com você quando Ele quiser. Ele é soberano, Ele é o Senhor.
O Senhor não fica toda hora falando com os seus servos. Ele fala na hora específica, dá a direção, orienta, direciona os seus servos conforme Ele quiser. Olha o perigo aqui dos últimos tempos. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito, pode ver que é com E maiúsculo, Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, ou seja, vão abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só, irmãos, fala comigo, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, toda voz que estiver abalando e destruindo a sua fé, vem de Deus? Sim ou não? Fala comigo, está amarrado, em nome de Jesus. Toda voz que vai contra a palavra de Deus, vem de Deus? É claro que não, irmãos. Deus nunca contradiz a sua palavra. Então preste atenção, não fique agoniado, ansioso, obsessivo, porque às vezes essa ansiedade, essa obsessão, essa ânsia de ouvir, né, vozes no teu interior, às vezes pode abrir brechas para espíritos enganosos. E qualquer dúvida, qualquer situação, venha tirar aqui conosco, nós estamos à disposição de servir, ajudar os irmãos. E por último, terceiro ponto, desses meios extraordinários é através do ministério de anjos. Fala comigo, ministério de anjos. Mas Paulo chama atenção, também tem um perigo, não é todo anjo que vem de Deus. Existem os anjos caídos. A Bíblia diz que até Satanás pode se travestir de anjo de luz. E Paulo fala lá em Gálatas 1:8, Gálatas 1:8, o texto sagrado diz, se qualquer anjo, qualquer espírito, aparecer para vocês com um evangelho diferente desse que eu tenho trazido para vocês, ou seja, a doutrina apostólica, descrita no Novo Testamento, na palavra de Deus, seja anátema, seja maldito, porque não é anjo de Deus, é demônio tentando enganar vocês, tá? Mas a Bíblia também relata que Deus pode enviar anjos para falar com seus filhos. Sim ou não? Sempre em harmonia com a palavra de... Vai trazer um evangelho diferente? Fala comigo, seja anátema. Seja maldito, em outras palavras. Qualquer que trouxer, por exemplo, vou dar um exemplo prático disso. Tem uma religião hoje, o mormonismo, aquela igreja do sétimo dos santos, dos santos dos últimos dias, o que a gente chama de mormons, que surgiu porque um anjo apareceu para um rapazinho chamado Joseph Smith e levou esse rapazinho numa caverna, disse que mostrou pacas de ouro lá, um anjo chamado Anjo Moroni. E dizendo ele que era um filho de uma feiticeira com um arqueólogo, imagina essa fusão. Filho de uma bruxa com um arqueólogo. Um espírito enganoso através de um anjo falso, o Anjo Moroni, fez com que aparecessem placas de ouro, dizendo ele, né? A gente não sabe se é mentira ou não, talvez. O cara inventou, né? E aí ele escreveu um livro chamado Livro do Mormons, que é uma Bíblia transliterada, corrompida, totalmente modificada, alterada e adulterada. Com pequenas porções da Bíblia, com nomes diferentes, personagens, as histórias. Algumas coisas são semelhantes, outras são totalmente alteradas, deturpadas. Quem fez isso? O Anjo Moroni. Um demônio travestido de anjo de luz. Então, tome cuidado. Tudo tem que passar pela palavra. Deus pode enviar seus anjos, mas o diabo também pode se travestir de anjo de luz. Exemplo de pessoas que ouviram anjos, né, de Deus: Abraão, Jacó, Manoa, que era o pai de Sansão, Jefté, Zacarias, Maria, quando ia, né,
recebeu a mensagem do céu que ia ter um filho, recebeu um anjo. Sim ou não? Paulo também viu um anjo dentro de um barco quando estava passando por uma tempestade. Então, assim, tem vários episódios onde Deus envia anjos para falar com seus filhos. Amém? Irmãos, aqui dentro está cheio de anjos. Quem acredita nisso? Tem até uma musiquinha antiga que nós cantávamos, né? Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas sei que está cheio de anjos de Deus e o próprio Deus está aqui. Ó, estou arrepiado só de cantar, gente. Irmãos, eu creio nos anjos de Deus. Não podemos adorá-los, né? São nossos irmãos no sentido de são criaturas de Deus, gloriosos, né? Mensageiros de Deus. A palavra anjo significa angelos no grego, significa mensageiro de Deus. E é tremendo, irmãos. Eu sei que tem pelo menos um anjão atrás de mim aqui. Glória a Deus. Uma vez eu estava pregando lá em Belém e uma irmã viu um anjão de 3 metros de altura. Enquanto eu pregava, o anjo fazia assim no meio do povo. Aí, ó, fica arrepiado só de lembrar, gente. Quem crê nessas coisas, gente? Crente acredita nessas coisas. Eu creio que cada crente tem pelo menos um anjo cuidando de você. E alguns crentes que têm um determinado rango, né, de autoridade no mundo espiritual, tem mais do que um anjo cuidando dele. A Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. A Bíblia diz que o diabo é como, né, um leão que ruge, bramando ao nosso derredor. Mas ao nosso redor tem quem, gente? Os anjos poderosos de Deus. Aleluia. Gente, estou todo arrepiado aqui. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Quem aprendeu com a palavra aqui como ser direcionado por Deus? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo e ter experiências gloriosas ouvindo a voz de Deus? Irmãos, tudo isso, né? Esse irmão que a gente trouxe no final de semana, tudo isso é para que a gente possa crescer a igreja num novo patamar. Trazermos pessoas, né, maravilhosas, além da nossa equipe aqui, que já é maravilhosa, para nós bebermos de fontes superiores, para que a gente possa aprender, possa ver, possa desejar caminhar nesse ambiente de glória, nesse ambiente profético, nesse ambiente de milagres. Eu creio nisso, irmãos. Amém? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então feche os seus olhos. Eu queria chamar aqui na frente quem precisa de um milagre, quem precisa de uma bênção, quem precisa de um toque sobrenatural do Senhor na sua vida, saia do seu lugar, venha aqui na frente, nós queremos ministrar na vida de vocês. Queremos orar por vocês, os pastores, os obreiros, os nossos intercessores também podem vir aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. O gostoso do culto de quarta-feira, o culto da fé, é isso. É um culto de ministração, é um culto de imposição de mãos, é um culto de milagres, é um culto de bênção, é um culto do sobrenatural de Deus nesse lugar. Além de nós aprendermos como ser guiados e governados pelo Espírito Santo de Deus, como termos percepções espirituais e filtrarmos essas percepções para que não venhamos a cair no erro, mas sim no direcionamento exato de Deus. Eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Então feche os seus olhos, você que veio aqui para frente, você que precisa receber algo sobrenatural de Deus. Queria passar por Rildo aqui o óleo, ele vai estar ungido. Toda a nossa equipe de intercessores, tá? Depois do Rildo tocar, cada um deles, você vai chegar neles, vai orar. E nós vamos orar aqui juntos. Vocês estão aí atrás, estenda suas mãos aqui para frente. Querido, bota lá uma música de fundo lá, instrumental, tá? Me ajuda nisso. Qualquer música instrumental lá. Começa a orar, querido. Começa a falar com Deus.
Começa a pedir aquilo que você está precisando. Começa a clamar diante do Senhor. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.